Viver e morrer. É o tema disto aqui. E, irmãos, eu preguei aquela última vez aqui, os irmãos lembram, para mim o viver é Cristo, o morrer é lucro. Eu quero considerar o que Paulo está falando. O viver, o morrer é lucro. Será que o viver é Cristo é compensador e o morrer é compensador? O que Paulo fez? Ali estava, irmãos, vocês devem lembrar que Paulo estava preso. Paulo estava na prisão em Roma. Ele estava lá com algemas. Do lado direito, do lado esquerdo dele. Tinham soldados, guardas. E ali estava um homem cheio da alegria do Senhor. Cheio. E falando uma coisa desta. Para mim, o viver é Cristo. E o morrer é lucro. Mas Paulo fez o quê? Ele analisou tudo isto à luz da eternidade. Ele considerou tudo isto à luz da vida eterna. E é bom que nós saibamos dessas coisas. E diante de toda esta glória que ele presenciou, a vinda perante a sua face após a morte, ele foi provido de uma decisão. Ele disse o quê? Eu não sei o que eu vou fazer. Eu não sei o que escolher. E é sobre esse assunto que eu devo pregar hoje. Para que avaliemos, irmãos, o quanto viver é Cristo consiste em analisarmos tudo à luz da glória eterna. Se fizermos isto procurando analisar à luz da glória deste mundo, então nós vamos nos perder. E eu sei o quanto o evangelho moderno tem feito tudo para que os crentes percam o interesse pela glória eterna e queiram a vida aqui. O programa de prosperidade, a mensagem de prosperidade é para isso. Então, queridos irmãos, nós não sabemos quanto tempo viveremos neste mundo. Eu não sei. Eu creio que qualquer irmão em Cristo aqui deve pensar nessas coisas. Quanto tempo eu terei? Será que eu vou viver amanhã? Será que eu terei mais uma semana pela frente? Então, se uma vez que nós não sabemos disso, para nós é bom que avaliemos à luz daquilo que é bom para os que estão aqui e para os que vão. A nossa vida aqui, a vida dos crentes aqui, deve ser com esse propósito. Para Paulo, o viver aqui não era na base de quanto eu vou ganhar, quantos salários mínimos eu vou ter, quantas casas poderei comprar, o que eu poderei deixar para minha família, o que eu deixarei de herança para os meus pais, visto que ele não era casado. Ele não pensou nada disso. Ele não choramingou a vida. Ele não ficou reclamando com Deus. Trabalhei tanto, não tenho nada. Ele viu tudo à luz da glória do Senhor. Para mim, o viver é Cristo. E então, vamos ver o que ele diz, finalmente. Partir e estar com Cristo era mais importante do que tudo. Então, queridos irmãos, eu tenho aqui, basicamente, 3 pontos para tratar nesta mensagem. Primeiro, eu vou falar sobre o viver é Cristo, bênçãos eternas para esta vida aqui. Se o viver na carne, presta atenção, ele diz, se o viver na carne, então ele está referindo à vida aqui. Traz utilidade, então é importante eu ficar aqui. Consideremos então o que Paulo está falando. Significa que
O que prendia Paulo aqui não era o viver aqui, mas sim a sua utilidade na obra de Deus, pensando na igreja. Tem muitas coisas que prendem a gente aqui. Eu tenho filhos, tenho uma esposa, tenho parentes, tenho coisas dessa vida que nós amamos. Às vezes uma casa, às vezes algum recurso. Gostamos de passear, visitar alguém. Nós gostamos da vida aqui. Tem sabores neste mundo, além dos dissabores. Mas Paulo não via assim. Significa então que não há possibilidade de um viver aqui em sua plenitude. Consideremos isto. Nunca teremos aqui um viver quando o copo espiritual está cheio, inundando de bênçãos. Sempre teremos problemas, até chegarmos à perfeição. Os crentes sofrem aqui com o que Paulo sofreu. Limitações extremas, físicas. Nós somos assim, irmãos. Não tem um de nós aqui que não tenha algum problema físico. Sempre somos assim. Quando queremos andar, de repente, somos tomados pelo poder terrível, dominador do pecado. Mesmo crentes. O que acontece? É que a luz da glória de Cristo em nós não está brilhando totalmente ainda. Nós somos aqui no mundo, os crentes, como aquela lâmpada de 15 watts. Não chegou o momento ainda de brilhar como o sol na sua força. A glória de Cristo nos crentes na perfeição lá no céu. Não chegou. Então que o brilho às vezes é bem opaco. Dá para ver pouco. Nós queremos brilhar mais. Nós queremos ser úteis. Nós encontramos dificuldades. Ainda trouxemos da vida anterior, daquela vida velha. Nós trouxemos vários problemas conosco. Os irmãos lembram quando Jesus ressuscitou Lázaro? Quando ele saiu do sepulcro. Ainda tinha alguma coisa amarrada na boca dele, no rosto dele. Pode tirar tudo isso. Quando nós viemos da morte para a vida, trouxemos essas coisas. Precisam ser tiradas pelo poder da palavra e do Espírito Santo cada dia. Os irmãos querem saber o que a Bíblia diz mais? Examine Romanos capítulo 8, versículo 26. O que diz aquele texto? Diz que o Espírito sente ou geme dentro do crente. Há gemidos inexprimíveis lá dentro. Os crentes não sabem disso. Mas eu quero que vocês abram aquele versículo. Romanos capítulo 8. E o versículo 26. Deem uma olhada ali, queridos irmãos, comigo. E os irmãos vão entender o que o texto quer dizer. 8:26. Ele diz: e da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas. Olha como que o Espírito de Deus está sublinhando nossas fraquezas. O contexto explica isso. Paulo diz: nós somos fracos. Nós temos que lutar. Há uma guerra dentro do crente. Ele tem que lutar por santidade. Ele tem que dizer não à carne. Isso é uma vida de constância, irmãos, em batalhar por uma vida que agrade o Senhor. Veja bem, a palavra ajuda aqui é impressionante. Ela dá uma ideia de que o Espírito Santo, ele se une conosco lá dentro, como se fosse uma pessoa só. Aí está aquele crente, cheio de fraqueza.
Mas o Espírito Santo, ele se une às nossas fraquezas. É um trabalho interno. É um sofrimento que nós nem pensamos. Quando você está sofrendo para ser igual a Cristo, lutando para ser igual a Ele, o Espírito de Deus que está operando isto. Impressionante. Quando você sente, Ele sente mais. Quando você quer, é porque Ele está fazendo a obra lá dentro. Outro detalhe nessa palavra aqui, é uma palavra comprida, são 3 palavras numa só. É uma palavra composta no grego. Ela significa que o Espírito Santo pega a nossa luta e toma para si. Ele faz com que nós não carreguemos o fardo. Ele toma o fardo. Ele que sente aquilo. É como se o Espírito Santo tivesse se humilhado igual Jesus se humilhou. É como se ele tivesse pegado nossa, vamos dizer assim, nossa humanidade dentro de nós. Impressionante. Olha o trabalho da divindade. Fora de nós, temos um intercessor lá no céu. Dentro de nós, temos um intercessor que carrega os nossos fardos. Outro detalhe. O viver é Cristo. Significa que o próprio mundo não há de tolerar a presença de alguém cujo viver é Cristo. E aqui que está o problema número 1. É que os crentes não querem essa batalha. A maior parte dos crentes. E por isso, muitas vezes, conforme o texto lá de Hebreus, Deus nos disciplina. Ele nos chama à santidade. Ele nos chama à separação. Abandone o mundo. Abandone seus prazeres. E nós não queremos isso. Nós queremos cortejar o mundo. Nós queremos as amizades do mundo. Nós queremos os prazeres conosco. Nós desejamos ter o que o mundo tem. Então não há perseguição. Satanás não vê motivo para perseguir, atacar os crentes usando o mundo. Porque não há esse desejo de viver é Cristo. Outro detalhe. Lembrem bem, nem todos os santos serão deixados aqui. Vários crentes morrem cedo. Alguns, depois da conversão, são levados logo. Por quê? Cristo quer ter os seus com Ele. Os crentes são do Senhor. Então, quando Ele os chama, Ele chama com prazer. Os irmãos lembram de Estevão? Quando estava sendo apedrejado, o Senhor não ordenou um anjo para vir e acabar com os seus algozes. Não. Ele deixou as pedras caírem e quebrando todo o seu servo, esmiuçando Estevão. Mas na hora que ele ergueu os olhos, ele viu o Senhor em pé, recebendo o seu servo. Olha que coisa impressionante. Por quê? Preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Tem mais ilustrações. Os irmãos lembram de Enoque? Enoque viveu naquele período de mais plenitude de bênção material na terra. O período entre a criação e o dilúvio era um período maravilhoso, muita prosperidade, muita. Os homens viviam muito tempo, 900 anos ou mais. Mas diz o texto que Enoque andou com Deus. Impressionante. Ele diz, eu não quero o mundo. Eu não quero essa prosperidade. Eu quero o Senhor. E o que é que Deus fez? Tomou-o para si. Comparando a idade dele com a nossa, ele morreu com 300 e poucos anos. Morreu como um adolescente. Impressionante. Enoque andou com Deus. E Deus o tomou para si. Outro detalhe, queridos irmãos.
aquilo que pode nos prender aqui, nunca deve ser o que vamos deixar. Cuidemos com isso. Aquilo que pode nos prender aqui, nunca deve ser o que nós vamos deixar. O que Deus não nos deu pode ser instrumento de idolatria. Você pode estar preso ao seu filho. Pode ser idolatria. E Deus sabe como tocar no objeto de idolatria. Se eu amo um filho meu, uma filha minha, meus pais, meus irmãos, tudo que eu tenho, eu devoto aquilo como se fosse fonte de idolatria, Deus põe o dedo. Ele não tolera. E Ele faz isso, irmãos. Para quê? Para quebrar nossos corações. Querida igreja, Deus diz que nós não temos nada. Eu não tenho casa, não tenho um filho. Ele diz, não é seu dinheiro, não é sua roupa, não é sua casa, não é sua comida. É tudo meu. Então os irmãos podem perceber o quanto o mundo toma essas coisas para si. O mundo quer isso para si. Deus diz, eu tenho dado uma coisa que é sua. E isso você nunca vai perder. É Jesus. O resto você vai perder. Então, queridos, Ele quer que abracemos mais o Senhor da glória. Ele quer que fiquemos mais perto dEle. Então, por muitas e muitas vezes, Deus vai arrancando de nós o que nós estamos tão apegados, voltados, abraçados àquilo que nós vamos ter que deixar. Às vezes Ele tira um filho pela morte. Ele tira nossos pais. Ele tira o objeto mais precioso de nós. Porque Ele diz o quê? Minha herança tua sou eu. Eu te amei. Tu és meu. Nada daqui tem valor. Foi assim com Abraão. A preciosidade de Cristo para Abraão foi tanta que ele diz, ele viu a cidade pela fé. Ele viu a Nova Jerusalém. E ele despediu de tudo isso aqui. Ele despediu de toda a fortuna que ele tinha. Despediu de tudo. Eu vou para a cidade construída pelas mãos de Deus. Tem outra lição nesse primeiro ponto. Deus nos deixa aqui porque podemos ser úteis naquilo que é útil. O plano de Deus é que nós sejamos úteis naquilo que vai produzir fruto para a glória de Deus. Caso contrário, não é utilidade. Olha o que Deus está fazendo neste mundo. Ele está cortando as árvores que Ele não plantou. Ele está arrancando as árvores que não produzem fruto, queridos irmãos. Então, o que não é fruto, Ele tira. Ele fez isso com muitas nações. Ele fez isso nos dias de Jeremias. Ele disse, estou limpando tudo. Fui eu que plantei. Eu estou arrancando o que não é meu. Ele deixa a árvore que produz fruto. Esse é o plano de Deus em eu ficar aqui. Foi isso o pensamento de Paulo. Ele queria fruto para o seu trabalho. Era isso que ele desejava. Eu desejo fruto. Por que eu estou aqui? Porque estamos nesse mundo. Um dia eu vou morrer. Um dia eu vou deixar casa. Vou deixar marido. Vou deixar esposa. Vou deixar filho. E daí? O que vai acontecer? Não vou levar nada. Então vou trabalhar aqui pensando em fruto. Deus me deu família? Deu. Para frutificar para Ele. Deus me deu algum recurso financeiro? Deu. Então é para a glória dEle. Deus me deu alguns bens? Deu. É para a glória dEle. Veja, queridos, era assim o pensamento de Paulo. Vamos lá. Eu tenho
4 coisas para tratar nesse aspecto. Primeiro, nós devemos viver para brilhar a justiça de Cristo em nós. Esse é o propósito principal. Que nós vivamos pela justiça de Cristo. Preste atenção, igreja. Eu não estou falando da justiça do mundo. O mundo tem sua própria justiça. O mundo não gosta de roubo. O mundo não gosta de maldades. O mundo gosta daquilo que o mundo quer para o bem de todo mundo. Mas o mundo não gosta da justiça de Cristo. A justiça de Cristo envolve a vida do crente em todos os aspectos da vida. Todos. Qual é o meu procedimento? Como eu procedo no serviço? Como eu procedo na minha casa? Eu, como homem, dou à minha esposa a justiça que Deus ordena que eu dê para ela, amando-a. Você, irmã, dá ao seu marido a justiça que Deus manda, respeitando a ele. Filhos, vocês obedecem seus pais? É justiça. Vocês respeitam a autoridade? Vocês dão a Deus a honra e a glória e o culto devido a Ele? Isso é justiça. Senão nós estamos roubando dos outros. Nós estamos devendo. Isso é chamada a justiça de Cristo em nós. Quando os crentes fazem isto, o que acontece? Nós banimos a injustiça. O que está acontecendo no Brasil? Porque eu tenho falado tanto de avivamento. É que nós estamos vendo a maldade. Nós estamos vendo uma corrida desenfreada de maldade. Gays, homens casando com homens, mulheres com mulheres. A imoralidade permeia, o adultério permeia, o roubo permeia, e a igreja está calada. Ninguém fala nada. Não há pregação contra isso. Quando a igreja vive a justiça de Cristo, essas coisas do mundo são banidas, elas são tiradas, e Deus é glorificado. Ele não vai mudar o mundo. Ele quer que por um tempo o nome dele seja exaltado no meio dos gentios. Quando Israel não fez isso, Deus entrou em ação para castigar Israel e para mostrar às nações que o nome dele estava acima de tudo. Em segundo lugar, devemos viver para brilhar a santidade de Cristo através de nós, e as perversidades do pecado sejam eliminadas, tiradas. A igreja tem que chorar por falta disso. A igreja não pode sorrir em face de tanta maldade. Os crentes devem andar em santidade. Os crentes devem tirar das suas vidas aquilo que está prejudicando a vida íntima com Deus. Quantos crentes gastam tempo com televisão? Enchendo as vidas deles de quê? De filmes. Não tem o tempo com a palavra de Deus. Não tem. Como pode andar em santidade? O que eu vou ensinar para os meus filhos? O que eles vão aprender de Deus? Nós usamos muitas vezes uma igreja para a igreja ajudar nossos filhos, porque nós não queremos fazer o trabalho que nos foi comissionado por Deus em nossa casa. Nós queremos que a igreja resolva. Faça alguma coisa por eles. Porque eu estou muito ocupado. Eu estou ganhando dinheiro. A mulher está ganhando dinheiro. Nós não nos ocupamos com a glória de Deus. Está desse jeito, queridos. A santidade de Cristo é uma ordem. Sede santos, porque eu sou santo. Quando a igreja anda em santidade, Deus é temido. Em terceiro lugar, devemos viver para que nossa geração conheça o Deus da misericórdia.
Deus ainda tem seus eleitos. Querida igreja, eu sei que os irmãos estão olhando, quantos crentes tem? Mas quando abrir o cenário do céu, que os crentes chegarem lá, eles vão presenciar bilhões e bilhões de crentes que durante a história toda foram salvos. Crentes que nós nem imaginávamos vão lotar a Nova Jerusalém. Deus ainda tem seus eleitos. Então, queridos, a nossa geração deve conhecer o quê? Devemos sair correndo para fazer o povo aceitar Jesus? Não. Nós devemos lembrar de que o povo precisa conhecer o Deus da misericórdia. Que nós lancemos fora o Deus da prosperidade. O Jesus da nova era. E vivamos para mostrar com zelo e impetuosidade de uma fé firme que o nosso Deus é um Deus de compaixão. Quando nós fazemos isso, através da pregação e através de uma coragem incrível de cada crente, as forças infernais caem por terra. Elas fogem. Satanás não tem medo de barulho. Satanás não tem medo de gente pulando e gritando. Ele tem medo da verdade. Ele é o pai da mentira. Em quarto lugar, nesse aspecto é o último, devemos querer ficar aqui para o bem da igreja, para que a igreja permaneça firme. Amamos a igreja? Eu tenho visto vários crentes que estão procurando viver numa igreja como se eles particularmente fossem a igreja na casa. Vou ficar aqui. A igreja se reúne. Os santos nos países comunistas ficavam escondidos, juntos, celebrando a ceia, cantando, em comunhão com Deus. Eram perseguidos, só perseguição, só prisão os tiravam de ficar juntos. Só. E quando eles eram presos, eles repartiam um pedacinho de pão com o irmão mais faminto na outra cela. Impressionante. A igreja deve estar junta. A igreja é o exército de Deus, queridos. E nós devemos lutar aqui pelo bem da igreja. É o nosso povo aqui na terra. Eu tenho mais alguns argumentos aqui nesse texto, ou neste ponto. Desejamos frutos no viver e não querer usufruir de um mundo condenado à destruição. O que é que Deus vai fazer com este mundo? Ele quer melhorar o mundo? Não. Deus diz em 2 Pedro que Ele vai destruir essa terra. Deus não tem plano de melhorar onde o pecado habita, onde a morte está, onde o diabo reina. Não. Ele quer apenas mostrar pela igreja o quanto Ele é Deus. Sendo assim, o querer ficar aqui é um desejo santo, se acontecer isso, de nossos corações. Mas que nem sempre combina com os santos desejos soberanos do Senhor. Nem sempre. Às vezes você diz, eu quero ficar. Deus diz não. O ano passado, um amigo meu, o pastor João Amado, lá no Espírito Santo, ele estava bem. Anos antes ele tinha sofrido uma cirurgia da próstata. Mas de repente ele soube que o câncer tinha espalhado. Era um homem que gostava de viver. O sobrenome dele, ou o nome dele mesmo, não sei, Amado, combinava com ele.
muito amado, muito educado, um homem que sempre pensava no bem dos outros. Mas quando ele soube que tinha avançado, que não tinha mais jeito, diz a esposa dele, ele chorava muito. Era como que Deus estivesse dizendo, venha, venha, é o momento de você ver. E teve que enfrentar a morte. Observe Moisés. Teve um líder melhor e mais poderoso do que Moisés? Acredito que não. Por 40 anos ele liderou Israel. E Deus falou com ele, você prepara e você vai morrer. Josué vai entrar na terra prometida. Eu posso imaginar o desejo que Moisés tinha de entrar. Era como lá dentro ele estivesse dizendo, puxa, eu vim até aqui, eu não posso. Aí ele orou a Deus, Senhor, deixa-me entrar. Poxa vida, Deus diz o quê? Não me fale mais nisso. Não. E na hora certa, Deus o chamou. Olha a terra, lá de longe. E vem, você vai morrer. E sabe, depois da morte dele, ele entrou na terra. Foi ele que apareceu para Jesus glorificado, lá no Monte das Oliveiras. Ele e Elias. É assim que Deus faz. Queridos irmãos, muitos querem ficar, mas não pode prevalecer nossa vontade, mas sim a vontade de Deus. Vamos para o segundo ponto. O que é melhor para os salvos? O que é melhor? Agora eu quero que os irmãos considerem o texto. Vamos examinar bem o texto aqui. Diz aqui, partir e estar com Cristo. Presta atenção no que Paulo falou. Ele diz que é incomparavelmente melhor. Incomparavelmente melhor. Agora, irmãos, ele não está dizendo assim quase. Não, ele diz que não tem jeito de comparar. Ele diz, Jesus é melhor. Jesus é melhor do que tudo. Nós cantamos esse hino aqui. Ele diz, se eu ficar aqui, eu ter sucesso aqui, eu ter dinheiro aqui, eu ter a igreja toda ao meu lado, eu ter um ganho melhor, eu ter uma vida melhor, eu ter um casamento aqui. Ele diz, nada disso compara com estar com Cristo. Impressionante. Ele é infinitamente melhor. Consideremos mais um pouco, irmãos. Notemos bem que aquilo não eram meras palavras de Paulo. Olha o que ele diz. Veja. Mas de ambos os lados, versículo 23, eu estou em aperto. A palavra aperto aqui é muito interessante. A ideia desta palavra no grego é que Paulo estava assim, querendo dizer, eu estou querendo ir para o meu amado, mas tem um grupo aqui que está dizendo, fique, 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 fique. Então ele estava como que um grito dos desejos deles desse lado e o grito da igreja desse outro lado. Então ele estava em aperto. Ele disse, não sei o que fazer. Mas qual era o desejo principal? Tem um amor maior? Tem. Olha o que a palavra que ele usa aqui. Tendo desejo. E querida igreja, preste atenção nesta palavra. A palavra grega, epithumia, ela tem um significado incrível. É a mesma palavra usada em 1 João. As paixões, concupiscências. Essa palavra é usada no sentido bom e no sentido mau. No sentido sexual, por exemplo, no sentido belo, eu posso estar apaixonado pela minha esposa. É normal. No sentido mau, é quando essas paixões são usadas pecaminosamente. É uma palavra que tem sentido, depende do contexto. Paulo usou a mesma palavra. O desejo dele de estar com Cristo era uma concupiscência. Ele disse, eu estou querendo ir, eu estou querendo ver meu mestre, eu estou querendo abraçá-lo, eu estou querendo estar com ele.
isso, irmãos? Vamos examinar um pouco mais profundamente? Paulo não estava brincando. Ele tinha paixão por estar com o seu Senhor. Então significa que, se nosso desejo é apenas entrar no céu, eu aceitei Jesus, eu vou entrar no céu. Há motivo errado por detrás disso. É que queremos escapar do inferno. E o céu é tido como lugar de minha aposentadoria. Eu estou querendo ficar um pouco aqui, curtir bem o mundo, porque eu vou ter um lugar lá, uma casa lá no céu. Mas a Bíblia não diz isso. Veja o texto. Olha o versículo 23. De ambos os lados estou em aperto, tendo desejo de partir e estar com. Agora, olhe essa preposição, com. Na língua original tem duas preposições que são traduzidas com. Uma significa com, como nós estamos aqui. Eu estou com a igreja. Eu estou com os irmãos. Se eu chamo uns irmãos para ir minha casa, eles estarão conosco lá. Essa é um significado de uma palavra. Mas a outra palavra é interessante. É um com, mas referindo a uma união que nunca se separa. Quando eu me lembro de um pastor, foi meu professor, ele disse que lá nos Estados Unidos crescem aquelas sequoias, árvores tão largas, milenares. Elas crescem tanto que pode fazer uma abertura para passar um carro no meio delas. Impressionante. Ele disse que duas árvores sequoia cresceram perto uma da outra. Quando foi chegando mais acima, uma foi encostando com a outra até formar uma árvore só. Esse é o significado dessa preposição. Com. Essa palavra, ela explica a palavra sinônimo, si. Veja, simpático. E a ideia aqui, queridos, é que há uma união do crente com Cristo. Presta atenção no que acontece conosco. Quando uma moça casa, ela deixa os pais, ou ele também, e se une ao seu cônjuge. Está vendo aqui? Uma união mística, formando um corpo só. Querida igreja, isso aqui é de muito significado para nós. Veja, se aqui eu não tenho qualquer amor ou interesse pelo meu Senhor, então a glória em meu viver, em nada eu quero agradá-lo. Se eu não tenho esse interesse, por quê eu vou querer o céu? Significa que não terei qualquer prazer pelo céu. Por que eu vou querer para lá? Por que eu vou querer morrer e ir para o céu? Quem eu vou ver? Eu estou pensando em quem? Eu estou pensando numa vida melhor lá, uma vida onde não vai ter dor, uma vida onde não vai ter tristeza. Eu estou pensando nisso. Eu não estou pensando no meu Senhor. Isso é perigoso. Por qual razão? Veja bem. Se eu quero ampliar meu prazer e gozo nele, eu terei que destruir todo o meu amor e o interesse por aquilo que é mundano e passageiro. Jesus diz para o crente: tu és meu. Ele comprou você. Ele não comprou sua família. Ele não comprou seus filhos. Ele não comprou sua casa. Ele comprou você. Então, tudo mais tem que perder a razão. O valor. Quando eu amo a Jesus. Quando eu me deleito nele. Quando eu volto para ele. Quando eu quero conhecê-lo mais. Conhecê-lo perto. Viver para a glória dele. Amá-lo mais. Tem mais coisas aqui.
isso nos traz à baila a realidade do significado prático do Evangelho. O que é isso? Presta atenção. Nós fomos ligados a Ele na eleição. Quando Deus nos escolheu, Ele nos escolheu no Filho. Então tem a irmã Ivani, ela foi escolhida no Filho. É dele. O pai entregou Ivani para o Filho. Cristo veio buscar Ivani. Outro detalhe. Fomos ligados a Ele em sua humanidade. Ou diria melhor, Ele ligou-se a nós em sua humanidade. Presta atenção, a diferença. Na eleição, nós fomos ligados a Ele. Na sua humanidade, Ele se ligou a nós para nos conhecer. Como seres humanos. E fomos ligados na sua humanidade em sua morte e ressurreição, para experimentarmos isto. E finalmente aqui, fomos ligados a Ele no trabalho do Espírito em nós. Toda a obra do Espírito é glorificar Cristo em nós. Toda a obra. Por esta razão, ou essas razões, há uma ligação tal que nos impulsiona a estar com Ele. Eu quero ver meu Senhor. Eu quero estar com Ele. No céu tudo é Jesus. Tudo é Ele. Então, se você não ama Ele aqui, o céu não presta para você. É a glória dele lá. Você lembra quando Rebeca deixou os pais, deixou a família, para viajar de camelo, para conhecer Isaac? Deixou de uma vez para sempre. Foi se unir a Ele. É Ele. Eu sou do meu amado, e o meu amado é meu. É a linguagem de Cantares. Queridos irmãos, nós somos como a mulher que está ligada ao seu companheiro, que deixou pai e mãe para se unir àquele que lhe amou. Nós podemos estar com alguém, mas não estar ligado àquela pessoa. Você pode ouvir de Cristo, você pode gostar da Bíblia, você pode gostar da igreja, você pode gostar das músicas de uma igreja, mas se você não for unido com Ele, pela obra da conversão, pela chamada da graça, você nunca vai querer saber de Jesus. Você vai amar o mundo. O mundo será o prazer seu. Não Jesus. Então, queridos, estar com Cristo é querer unir-se eternamente a Ele. Viver para sempre, gozando eternamente de suas perfeições. Agora eu parto para a parte final. Quando viver não é Cristo, o que prende o homem aqui? Oh, queridos, é incrível como o pecado é enganador. Como o pecado dá uma ideia de que o mundo é melhor. É por isso que o mundo é esse burburinho completo. Essa corrida desenfreada. A busca de dinheiro. A busca de prazeres. A busca de paixões. Os homens nunca estão contentes porque não é Jesus que eles têm. Nunca, nada deste mundo vai dar prazer. Nem família, nem casamento, nem filhos, nem dinheiro, nem drogas, nada disso dá prazer. Porque você vai ter que buscar mais. Tudo acaba no instante, tudo acaba naquele dia, no outro dia tem que ser renovado novamente o pecado. Olha,
Buscar o mundo e não a Cristo é tocar em coisas perigosíssimas. Sem Jesus está a ira de Deus. A ira de Deus. Cada lugar que você pisar sem Jesus está marcado pelo ódio de Deus. O pai aponta o filho, crê nele. O Espírito aponta o filho, crê nele. A Bíblia inteira diz, crê nele. E você está buscando o quê? Coisas daqui? Você será arrancado pela ira de Deus. Enquanto o homem não tem Jesus, ele está ligado como um cordão umbilical a esta vida. Ele nunca está contente. Nunca. Ele respira do mundo. Ele espera um mundo melhor amanhã. Ele não vê o perigo lá adiante. Ele não vê que no final da estrada tem um abismo. Lembra da mulher de Ló? Pobre mulher. Ela não compartilhava com a fé de Ló. Não. Ela conseguia manipular a cabeça dele. Vamos para Sodoma. Vamos. E lá, ela tinha exatamente o que ela amava. Você pode estar na igreja, mas o coração está no mundo. Você pode estar aqui, mas você não vê a hora de terminar o culto, porque tem um programa favorito na televisão. Você não vê a hora de terminar o culto e para uma segunda-feira, onde seus compromissos você tem. Você espera uma vida melhor. Você quer usar dos prazeres que o mundo tem. E quando vem cheio do ódio de Deus. Não é Jesus. A bênção, a glória, o favor eterno, tudo está no Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem, tem a morte. Uma mulher, em determinado país, ela traiu seu país com a promessa de que um outro país ele ia dar muita fortuna. Ela traiu. Depois que o país foi tomado, os inimigos chegaram e jogaram tanto tesouro em cima dela, que ela morreu sufocada. Judas correu atrás de quê? Moedas de prata. Ele queria riqueza. Ele queria um reino aqui. Ele queria ser um ministro deste mundo. Mas quando tudo veio à mão, não veio Jesus. Veio maldição, terror da lei. E aquilo foi um peso atroz, que o levou para o inferno. Oh, queridos, para o homem no pecado, o viver está nisso aqui. O melhor homem do mundo, a melhor mulher, o melhor filho, essas almas estão debaixo da ira de Deus, se não tem Jesus. Não tem esperança, se você não se humilhar. Humilhar. A Bíblia não ordena você correr para uma igreja. Não, corra para Cristo. Arrependei-vos e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados. Nota como Deus está mostrando o problema central. É o pecado. Corra para Cristo. Você que não foi salvo ainda, renda a Ele agora. Que Senhor maravilhoso. Esse Senhor, impressionante como Ele tem prazer numa alma quebrantada. Se você está vindo aqui porque quer conhecer essa salvação gloriosa, esse Salvador, Ele está perto de você, pronto para salvar. É maravilhoso. Por que não se rende a Ele agora? Recebendo esta impressionante salvação. E tudo muda. A glória da vida que há em Cristo, que nunca mais acaba, é para sempre. E eu termino aqui, exortando a igreja. O que fazer? Voltemos para a palavra. A única forma de conhecer Cristo é conhecendo a carta de amor dele. É a Bíblia. Conheça a carta de amor.
Gaste tempo na palavra, crente. Numa vida íntima com Ele. E você vai conhecê-lo mais. Tem um hino, não no nosso cantor, mas feito pelo pastor Oswald Smith, do Canadá. Ele foi usado grandemente por Deus para um avivamento no Canadá. E já está com Cristo. Nessa música, até cantei uma vez aqui. Ele diz, eu vi, eu o conheço, pois comigo ele andou. Sua presença gloriosa para sempre então ficou. Ó presença gloriosa, ele exclama. Ó que rosto belo eu vi. Eu pertenço sempre a ele. Vida eterna recebi. É esse o seu desejo? Amar Jesus? Vamos orar? Fiquemos em pé. Ó Pai, com que prazer, com que alegria nós podemos falar do Teu Filho. Que preciosidade Ele é para a alma salva. E nós queremos que todos os crentes voltem para Ele, voltem para a palavra, voltem para conhecê-lo, voltem para amá-lo mais. Abandone o mundo, seus prazeres malignos, que haja um avivamento, que haja um prazer por Ti, Jesus, para grande demonstração que pertencemos a Ele. E ó Pai de amor, se tem aqui uma alma que não foi salva, que nesta noite seja esta bênção eterna para a salvação desta alma. Pecadores contritos, almas quebrantadas, tu nunca desprezaste, nunca. Então fala aos corações nesta noite, em nome de Cristo. Amém.